Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos prontas mais uma vez para uma aula de comunicação oral e escrita. E vamos falar sobre os gêneros literários da Bíblia. Hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de texto que a Bíblia apresenta e quais são as composições desses textos. Certo? Como textos literários, a Bíblia apresenta os textos nas suas composições específicas. Esses textos apresentam algumas características que nós vamos destacar aqui na nossa aula hoje, e vocês vão observar nos diferentes livros esses gêneros específicos de textos literários que a Bíblia nos mostra, tá? Nós esperamos que vocês possam se surpreender, porque trata-se de estudos da literatura, e quando nós abrimos as Escrituras, nós vamos observar que os diferentes tipos de textos literários que nós estudamos nos manuais de literatura e que temos que estudar numa vasta gama de textos literários, na sua amplitude, nós vamos ver que a maioria deles encontram-se num livro só, que são as Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia é um livro por si só bastante completo, um livro por si só extremamente maravilhoso. Nós aprendemos muito com a Bíblia, inclusive português e literatura, tá? Eu vou tentar colocar a apresentação aqui, pessoal. Peço a paciência de vocês e espero que nós acertemos desta vez. Tudo bem? Bom, vamos para a apresentação do texto aqui. Dá-se o nome de gênero literário a famílias de obras dotadas de atributos iguais ou semelhantes. Quem faz essa definição é Maçom Moisés, um dos papas da literatura. Maçom Moisés é um dos teóricos da literatura que mais nos ensina acerca deste conteúdo, tá? Então, todas as obras que são reunidas com determinadas características são chamadas, tem o nome de gênero literário. Faz parte de um contexto que tem o nome de gênero literário. Assim como nós temos, por exemplo, animais que pertencem a um grupo, a uma espécie, que tem, por exemplo, são os anfíbios, são todos os animais que têm a pele lisa, escorregadia, todos os animais que têm a pele com escamas ou placas e colocam ovos, são répteis, todos os animais que têm o corpo coberto de pelos e amamentam seus filhotes são os mamíferos. Então, são o quê? São os
grupos vão fazer parte das grandes famílias. Então, aqui eu tenho gêneros literários, ou seja, as grandes famílias de obras que têm determinadas características, que têm esses atributos iguais ou semelhantes, compõem os gêneros literários, assim como os grupos de animais, que têm essas características semelhantes. Então, a palavra gênero vem do latim gênero e significa raça, agrupamento de indivíduos ou seres que têm características comuns. Platão, na sua obra República, classificou as obras literárias em 3 gêneros. Um deles é o ditirambo, ou a poesia lírica, que é aquela que exaltava os sentimentos humanos, não é? Na época de Platão, nós temos o ditirambo, que exaltava os sentimentos humanos. O epos, ou a poesia épica, que quer dizer palavra ou história, na qual o autor conta um fato. E o drama ou o dramático, no qual o autor encena a história. O objetivo do autor, a motivação dele é encenar aquilo que ele escreveu. E daí ele destacava a tragédia, a comédia, ou seja, o teatro, tá bom? Então, nós temos esses 3 grupos destacados por Platão. Agora, nós temos na verdade, 4 grupos que são destacados na literatura brasileira, né? Tem até um livrinho chamado Gêneros Literários. Eu vou ver se eu encontro um PDF aí, coloco para vocês. O primeiro desses gêneros é o chamado lírico. Por que lírico? Porque ele vem do latim, que é lira, tá? Que é aquele instrumento musical no qual os gregos cantavam as suas poesias. Mas quando nós falamos de lira, nós também nos lembramos de Davi com a sua harpa, não é? Tocando seus instrumentos. Aliás, até hoje nós cantamos as nossas canções da harpa cristã, não é? E este gênero é o gênero no qual nós expressamos os nossos sentimentos. É o gênero de expressão do sentimento do ser humano, não é? E por conter esse pano de fundo sentimental, por falar dos sentimentos do ser humano, ele tem essa forma de poema, não é? Ele trata de poesia. Por exemplo, o gênero lírico tem uma das suas formas musicais formas poéticas é o soneto, que é esse poema de 14 versos, que é distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos, que é amplamente utilizado pelos poetas franceses e portugueses, como Camões, os brasileiros, né? Bilac foi um sonetista maravilhoso, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, ambos da escola parnasiana. Perdão, gente, ontem eu dei 2 aulas seguidas e eu estou um pouco sonolenta, perdão, vocês não merecem isso. Eu vou me conter aqui. Então, o soneto é uma das composições típicas do gênero lírico. Agora, vamos ver um exemplo de soneto. Então, Luís de Camões. Quem é Luís de Camões? Luís de Camões é esse moço aqui, que eu já contei histórias dele no começo do semestre, né? Que o Camões era mulherengo, que o Camões escreveu os Lusíadas, não é? Nós temos aqui a data de nascimento dele, de morte, né? 1524 a 1580. Camões era um exímio
sonetista, poeta, e ele escreveu um soneto falando do amor de Jacó por Raquel. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém o pai usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia, vendo o pastor que com enganos lhe fora se negada sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a disservir outros 7 anos, dizendo, mas se vira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Nossa, gente, 7 anos foi tão curto para o Camões. Oh, coitadinho, para o Jacó. Camões, nada para o Jacó. Bom, será que foi mesmo? Não sei. Mas só sei que o Camões coloca aqui que as paixões abreviam o tempo, não é? Já que ele estava tão apaixonado, parecia que o tempo ficou curto para ele, no sentido dele ficar aguardando o tempo dele ter a sua Raquel. No entanto, sabe-se que o pobre coitado foi enganado. Bom, mas aí já é uma outra história. Então, vocês percebem... Ai, perdão. Vocês percebem aqui que o soneto, ele também, além de ser duas estrofes com 4 versos, porque cada verso diz respeito a cada linha do poema, tá? O poema é a forma. Então, o verso diz respeito a cada linha do poema. Então, são 4 versos numa estrofe, porque uma estrofe é um conjunto de 4 versos. E então são 2 quartetos, porque são 2 estrofes de 4 versos, um quarteto. Então, 2 quartetos. 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Tá? E os versos têm 10 sílabas poéticas, porque no soneto os versos têm que ter 10 sílabas poéticas. Este é um dos temas que nós vamos estudar numa das nossas... Só um minuto. Não. Esse é um dos temas que nós vamos estudar na nossa última aula, na verdade, nossa última aula de língua portuguesa, que é a versificação. Né, que nós até falamos do nosso livro de Olavo Bilac, no qual nós estudamos a composição dos poemas, as sílabas poéticas, as rimas, as figuras de linguagem e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá. Então, poesia e jogral na igreja, ela ajuda a contribuir para o aprimoramento da dicção e a interpretação dos textos bíblicos. Aqui vocês veem essa pessoa aqui que está diante de vocês dando esta aula, quando trabalhava no departamento infantil, não é? Numa igreja enorme, não é? Minha congregação era tão pequenininha.
Vocês percebem aí pela largura da cortina, não é? Como a congregação era imensa, não é? A largura da parede, como a congregação era imensa, mas eu era muito feliz ali nos meus 20 anos. E nós trabalhávamos bastante com a questão da poesia, do jogral, e a declamação da poesia ajuda bastante na dicção, tá? Por exemplo, o Olavo Bilac, ele era gago, e uma das coisas que o ajudou a superar isto foi a poesia, tá? Então, vocês têm aí uma, uma, uma palhinha da minha carreira na igreja. Outras espécies de gêneros literários são as odes, do grego oide, canto, que ela tem o mesmo número de versos metrificados, são o mesmo número de sílabas, e elas se opõem aos versos livres. Elas podem ser pindáricas, quando elas exaltam os homens, os acontecimentos ilustres, né? Pindáricas, quando elas exaltam os homens. Sacras, quando elas exaltam a religião. Filosóficas, quando elas exaltam assuntos meditativos e filosóficos. Então, por exemplo, nós temos o hino 144 da nossa harpa cristã, que exaltam a nossa igreja. É uma espécie de ode, não é? Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Pegar a Bíblia aqui. Então, nós temos o madrigal, que é o poema onde se falam de sentimentos ternos e carinhosos. Nesse caso, nós temos como exemplo Cantares de Salomão, não é? Eu dormia, mas o meu coração velava e eu ouvia a voz do meu amado. Então, ouvir a voz do meu amado se inspira o quê? Ai, ouve a voz dele. Só de ouvir a voz, aquilo já traz a lembrança da ternura. Então, é o madrigal. É um madrigal. Embora Cantares de Salomão, ele pode ser considerado madrigal, como também ele é considerado um texto de caráter dramático, porque as personagens conversam entre si. Então, ele se encaixa nas duas definições, de madrigal e caráter dramático. Por que caráter dramático? Porque é um texto que é um texto no qual as personagens conversam o tempo todo. É um texto escrito para ser falado. E o ditirambo é aquele poema que produz entusiasmo e delírio. É aquele que fala assim: olha, você pensa aqueles salmos, por exemplo, olha, ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor. Ele mostra o que? Entusiasmo. Certo? Se ele demonstra esse entusiasmo acentuado, é um ditirambo.
tá? E aí nós temos a balada, que é do francês balade, ou do baixo latim, que é o ballare, dançar. Ou seja, as palavras dançam, as palavras se desenvolvem em torno de um único episódio. Elas vão e voltam em torno de um único episódio. Ele pode ser melancólico, ele pode ser histórico, ele pode ser fantástico, mas a ideia se repete ao fim de cada estrofe. E aí nós temos o Salmo 136, que até os irmãos, eu já percebi que até os irmãos gostam de fazer a leitura e pede para a igreja responder. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aí você responde aí do outro lado do computador, porque a sua benignidade é para sempre. Aí eu digo, louvai ao Deus dos deuses, e você responde, porque a sua benignidade é para sempre. Aí eu digo, louvai ao Senhor dos senhores, e você conta comigo aqui, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, percebeu? É um texto em que as palavras dançam entre si. Elas estão sempre em torno de um único episódio. Qual é o seu único episódio? A benignidade do Senhor dura para sempre. Ai, o que é benignidade? Deus quer o bem dos seus filhos. Benignidade. Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, louvai ao Senhor por isto. Tudo que ele fez foi porque ele quer o nosso bem. Bom, olha eu interpretando o texto. Aí vem a elegia. Elegia do grego elegeia. É aquele poema no qual vão se revelar os sentimentos tristes, as lamentações, a lamúria. Eu falei lamentações. Qual é o texto na Bíblia no qual nós vemos as lamentações? As lamentações de Jeremias, o texto de Jó, é o texto no qual se chora, tá? É o texto no qual se chora literariamente. É claro que se você pegar um trecho no qual alguém faz uma espécie de homenagem a alguém que morreu, por exemplo, Jeremias faz uma lamentação sobre a morte de Josias. Ele está fazendo uma elegia. Davi faz uma homenagem a Saul e a Jonatas quando morreram lá em 2 Samuel 1, não é? Quando fala que caíram os valentes e tudo mais, ali nós temos um trecho que se trata de uma elegia, tá certo? Tudo bem? Então, nós temos também o hino. O que é o hino? Nós, na Assembleia de Deus, nós aprendemos que nós cantamos hino. Inclusive, na época que eu estava começando a ouvir rádio, alguns irmãos iam pedir para ouvir uma canção, e eles falavam, eu quero ouvir a música Deus Cuida de Mim.
suponhamos. E alguns irmãos dizem assim: crente não ouve música, crente ouve hino, não é? Crente não ouve música, crente só ouve hino. Só que sempre se cultivou a ideia de que crente não ouvia música. As pessoas do mundo lá de fora ouviam música do mundo. Crente ouvia hino. Só que quando se trata de gênero literário, os nomes mudam. Nós temos o hino e nós temos a canção. Porque o hino é o louvor literário, é a adoração, é a homenagem, é quando você se dedica a algo a alguém. Então, por exemplo, você tem lá o 185 da harpa cristã, que fala: vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Então, ele está adorando. 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo seno, grande mas submerso, louve ao dominador. É hino. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou. E, gente, perdi a altura, não é? Canta: ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois ele me deu salvação. É hino. Aí você canta: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. É hino, porque você está adorando. Tudo bem? Agora, quando se trata de canção, quando você está cantando, nós temos na língua portuguesa as canções trovadorescas, não é? Aquelas canções da fase medieval, não é? As canções clássicas, as canções românticas, as modernas que nós conhecemos aí. Hoje nós temos aquelas canções horrorosas que o povo canta, que não tem princípio nenhum, mas nós temos, por exemplo, o hino 15, no qual ele faz uma espécie de narrativa contando como ele se converteu. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ele não está adorando na canção, ele está contando como foi a conversão dele. E ele se converteu porque ele ouviu o evangelho pregado e o evangelho que falava da cruz. Nós temos, por exemplo, aquele: quero vos contar a história do varão, de quem outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que uma jovem o deixou. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por te esperando lá, pecador, a volta para teu lar. Canção evangelística. Vem, vem a mim e descansarás,
Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Evangelística. Agora você canta. Vencear, o mestre chama, vencear. É uma canção que fala da Santa Ceia, da edificação da igreja. Ela não é um louvor literário, porque o louvor literário, nós temos o hino à bandeira, o hino nacional, que é o quê? Louvor à bandeira, o louvor à pátria, certo? Então, deu para perceber aí a diferença entre hino e canção, tá? Então, o hino é quando você exalta alguém, não é? Ou, no caso, a pátria, aí, ou, no caso, nós aqui, quando exaltamos ao Senhor. E a canção é quando nós compartilhamos a nossa fé e falamos da nossa fé, não é? Quando, por exemplo, nossa, gente, está aqui e ela não vem. Aquela canção do Oséias de Paula. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Ele está fazendo uma narrativa. Ele não está adorando. Aquela. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Ele está compartilhando a fé dele. Naquela canção que ele diz: amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá. Volte logo para Deus, deixa este mundo mal. Evangelística. Mas nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores. Só que o louvor nem sempre é um hino. Às vezes ele é uma canção. Agora, quando nós estamos na igreja e alguém diz, vamos ouvir a irmã cantar um hino, nós vamos dizer, não, não é um hino, é uma canção. Não adianta, não adianta, nós não vamos corrigir. Nós vamos dizer, é um hino, pronto. Nós sabemos que não é, mas vai continuar sendo um hino. Vai continuar sendo um hino. Porque é o que faz parte daquilo que as pessoas compartilham. É o que já é dito, então não vamos mudar. É o que já é dito nos cultos e vai continuar sendo assim. Mas você, estudante de teologia, sabe que hino e canção são diferentes. Têm propósitos diferentes. Bom? E daí nós vamos passar para o gênero épico, que vem do grego epos, palavra, narrativa, recitação. E a poesia épica, ela nasceu lá no Ocidente, né? Lá na Grécia, não é? Com o Homero, aquele poeta grego, que alguém aqui já deve ter assistido aquele filme Troia, que traz algumas histórias que estão na Odisseia de Homero, algumas histórias que estão na Odisseia de Homero aparecem naquele filme Troia, certo? Entre os séculos 9 e 8 antes de Cristo, tá? Então, as histórias eram escritas todas em verso.
tá? Elas eram escritas em verso, eram escritas em forma de poema. Só que eram poemas que contavam histórias. Então, eram histórias que tinham uma narrativa de caráter heróico. Conta-se na história da epopeia de Homero que Homero foi o único sobrevivente da Odisseia. E os outros não conseguiram os outros não escaparam de todas as aventuras que eles viveram. Mas Homero retornou à sua ilha e ele tinha uma narrativa, ele tinha uma história para contar, uma história grandiosa, uma história de interesse nacional, uma história de interesse social, e que descreve uma atmosfera maravilhosa, porque tinham acontecimentos históricos passados e reunia mitos, ela reunia heróis e ela reunia deuses. Então, Homero encontrou bruxas, Homero foi até o inferno, Homero encontrou gigantes, ele encontrou as sereias, mas eram sereias que devoravam homens. Então, Homero conseguiu resistir a tudo isto e retornou para a sua aldeia, para a sua esposa, para Helena, para contar a sua história. Então, o épico, ele conta o todo, ele conta a história de uma coletividade, ele conta a história de todo um povo, tá? Então, é como se ele trouxesse em si uma concepção racional do universo, porque o lírico, ele fala do sentimento de uma pessoa, mas o épico, ele fala do sentimento de muitas pessoas. Ele fala das aventuras vividas por muitas pessoas. O lírico, ele aponta para os sentimentos de uma pessoa num determinado momento, ou num determinado momento e curto momento. O épico, ele pode abranger um momento muito mais longo, ele pode abranger muito mais anos, tá? E ele pode abranger a história de um povo, tá? E ele traz consigo toda a história desse povo com os seus valores, os seus mitos, ou seja, quais são as crenças deste povo, quais são as lendas que este povo conta. Porque quando você estuda o épico, a história do épico, você vai ver isso. Por exemplo, você vai estudar Fator Melquisedeque, você vai ver quais são os valores daquele povo indígena, quais são os mitos daquele povo indígena, quais são as lendas que esse povo indígena conta naquele período. Você vai estudar as catacumbas de Roma, você vai ver quais são os valores que aquele povo conta, quais são as crenças que aquele povo conta, quais são as crenças que dominavam o pensamento daquele povo naquela época, tá? Então, as obras são mais extensas e o autor, ele procura retratar a vida de toda uma sociedade. Então, é através dos conflitos e das dificuldades dessas personagens que ele mostra a realidade delas. E aí a história tem um enredo. O que é o enredo? É a organização dos fatos.
o que você não vai ver no lírico. No lírico, os fatos não importam. O que importa é o mundo interno, são os sentimentos. No gênero literário épico, que vai ter o romance, o que vai importar no romance é a organização dos fatos. Vai ter momentos que ele vai retratar o mundo interno do autor? Vai, mas o que importa é a organização dos fatos. Tá? E na Bíblia, nós temos livros que pertencem aos gênero épico? Sim, claro que nós temos. Nós temos os livros históricos, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, nós temos os evangelhos, que eles são do gênero épico e, mais precisamente, são livros de caráter biográfico, porque eles retratam a vida de Cristo. Nós temos os livros de Atos, que tratam da história da igreja. Então, você vai ver ali os valores das pessoas, você vai ver como que as pessoas se organizavam. Então, você vai ver toda a vida da sociedade que estava ali em torno da igreja, certo? E quais eram os conflitos que os apóstolos tinham, que eles sofriam? No caso de Pedro, de Paulo e tudo mais, certo? Quais eram os conflitos que apareciam no seio da igreja? Tá? Então, estas obras, elas respondem a perguntas como: quem? Elas têm personagens. O que? São os fatos que acontecem. Quando? Ou seja, essas histórias, elas têm um período no qual elas acontecem. Onde? Elas apontam o local aonde acontecem. E por quê? Elas também apontam a razão pelas quais esses fatos acontecem. Então, o romance, no caso, ele responde a estas 5 perguntas: quem, o que, quando, onde e por quê. Tá? O livro de Samuel, por exemplo, ele responde a todas essas perguntas. E ele vai mostrar exatamente isto que eu comentei com vocês, tá? São livros de gênero épico. Aí nós temos a novela. A novela, ela não é tão extensa, ela visualiza apenas alguns setores da sociedade, ela veio com os meios de comunicação de massa, não é? São vários fatos em curto tempo, é um corte na vida das personagens. Por exemplo, você assiste a novela, daí você vai observar a progressão da história. A história progrediu muito pouco naquele capítulo, porque os fatos são explorados com muita intensidade pelo narrador. Então, como a novela ela tem uma construção dialogada e ela tem uma feição dramática porque ela é dialogada e ela é apresentada no formato dialogado, os fatos demoram para passar. Cada situação é explorada ao máximo. E também a novela ela gera no espectador, naquele que assiste, naquele que lê, uma expectativa bastante intensa para que as coisas aconteçam e ele veja os fatos realmente se concretizarem e aquilo que ele deseja que aconteça realmente dê certo, não é? Tenha finais felizes, não é? Nós temos na Bíblia o caso de Ruth e de Esther. Aqui nós ficamos naquela expectativa, será que a Esther vai conseguir falar com o rei? Aí, no caso, a Esther, ela fica protelando, olha, eu vou lá, vou falar com o rei. Ah, será que o rei vai conseguir me receber?
será que ele vai estender o cetro para mim? Daí o rei estende o cetro. Ah, rei, eu quero que o senhor vá fazer uma refeição. Aí o rei vai fazer a refeição. Aí ele fala, agora ela vai falar com o rei. Não, rei, o senhor vem amanhã, rei. Vamos fazer uma nova refeição. Então, ela vai explorando com bastante intensidade. Então, esta característica dá ao texto uma feição de novela. Fora os fatos que ocorrem e que fazem o leitor se surpreender, não é? Como o caso de Amã, não é? Que é surpreendido quando tem que levar Mardoqueu no cavalo do rei e tudo mais. São fatos que o narrador explora muito bem e que dá essa feição dramática, interessante, linda, e mostra que o texto é um texto que explora muito bem cada faceta da personagem. Como o livro de Ruth também. Não é? Você vê que Noemi fala para Ruth lá para ver o Boaz. Aí Ruth vai. Mas você vê que a Ruth tenta falar com o Boaz, mas o Boaz, não, ainda não tem que resolver, ainda tem que falar com o fulano. Daí ele vai falar com o outro remidor. Daí o remidor, não, eu não posso ficar com ela, eu não quero ficar com ela. Daí você fica, será que o Boaz vai aceitar a Ruth? É o momento de que se o novelista, né, o novelista quiser, ele corta a cena ali e diz, aguarde as cenas do próximo capítulo. Será que o Boaz vai querer se casar com a Ruth? Como será que o Boaz vai receber a Ruth quando ele acordar e ver que a Ruth está dormindo aos pés dele? Então, são cenas do texto que trabalham com várias facetas da personagem que o autor da novela pode explorar muito bem, tá? A crônica, tudo bem, então? A crônica, bom, falei demais de novela, mas crente não assiste novela, só pode ler as da Bíblia, tá? Viu? A crônica é essa criação dos últimos tempos da literatura. Na época, logo no princípio, ninguém nem ouvia falar de crônica, mas na Bíblia já tinha. Na arte literária recente, nós vemos que, por exemplo, na época da escola modernista, né, nós tivemos grandes cronistas no Brasil. Aliás, Machado de Assis também foi um grande cronista, não é? Mas na escola modernista nós tivemos grandes cronistas. É esta arte literária na qual se fala de um momento, de um instante da vida numa grande cidade. Só que o autor vai usar uma linguagem coloquial e fala de um instante na vida das pessoas de uma forma poética e perene. Ela é chamada crônica porque ela é ligada ao tempo, ao cronos. E ela não pretende falar dos fatos na sua totalidade, ela fala dos fatos no seu momento, daquilo que ela está vendo. Por exemplo, um cronista pode chegar num restaurante e ver um pai e um filho conversando, achar aquela cena linda e começar a escrever sobre aquele fato. Ele pode observar uma mãe com um bebê no culto e escrever sobre aquilo. Então, é um momento poético para ele, no qual que ele vai escrever, sobre o qual ele vai escrever, tá?
Então, na Bíblia, nós vemos, por exemplo, as crônicas nas quais os escrivãos, não é, dos reis, faziam os relatos dos fatos ocorridos na corte. E estes relatos eram destacados para a memória do rei nos seus registros, e até temos o fato de que Mardoqueu poupou a vida do rei. E isso serviu para o ingresso dele na corte, como uma pessoa confiável. Temos o conto, que é uma obra reduzida, onde o autor ele focaliza um fato e demonstra o juízo dele. Ele tem a estrutura do romance. Agora, no conto, nós temos uma unidade de tempo, de espaço e de ação. Tá? O conto, ele não fala de um período longo de tempo, é um período curto de tempo, mas ele não é uma crônica. Por exemplo, Machado de Assis escreveu um conto chamado Missa de Galo. Nesse conto, ele destaca a conversa entre um rapaz novinho, de uns 17, 18 anos, que estava conversando com uma senhora, esposa de um amigo dele, uma senhora casada, na noite de Natal. Ele estava aguardando o horário para ir à missa de galo, né? A missa da meia-noite. Só que naquela conversa que é descrita no conto, ele começa a sentir-se atraído pela senhora. E ele percebe que ele já está tão distraído que começa a esquecer-se do horário da missa. E a conversa está muito envolvente. Até que alguém começa a gritar: missa do galo! Missa do galo! Aí ele percebe: não, eu tenho que ir para a missa. Então, é o mesmo espaço, a sala de jantar da casa, o mesmo tempo, período que poderia ir das 10 horas da noite até meia-noite. A mesma ação, um momento de diálogo com uma senhora. Tá? Então, você percebe o quê? Que ele desenvolve o conto a partir de uma mesma situação. Então, quem quiser pesquisar aí, procure aí Missa do Galo. Agora eu coloquei para vocês estas 3 capas com a foto da Bíblia, porque alguns editores, por desconhecer o gênero literário, utilizam a nomenclatura errada para nomear as histórias bíblicas. Então, nós temos aqui meus contos bíblicos favoritos, coleção Contos Bíblicos, Bíblia dos Contos Magníficos. Na Bíblia, nós não temos contos, nós temos histórias bíblicas, não é? Então, eu não posso dizer que nós temos na Bíblia contos bíblicos, porque as histórias bíblicas não têm características de contos. Elas não têm unidade de tempo, de espaço e de ação. Se você for estudar a história de Sansão, não é assim. De Davi, não é assim. Não é o mesmo espaço, não é o mesmo tempo, não é a mesma ação. Então, esta nomenclatura de contos bíblicos para estas Bíblias aqui está totalmente equivocada. Não é? Temos a fábula.
não é? Que é aquele texto de caráter fantástico e inverossímil. Mas as personagens não são seres humanos. E o propósito da fábula é trazer uma lição de moral. Então, eu coloquei aqui a fábula. Nós temos outras fábulas na Bíblia, não é? Mas eu trouxe uma fábula aqui como exemplo, a fábula de Jotão. Então, eu pus um J grandão aqui, Jotão, tá? Você não esqueceu, Jotão, que é a lição das árvores. Quando as árvores, a oliveira vai comentar, não é? Mostrando todos os tipos de árvores para fazer o seu papel, até que chega no espinheiro, que é o único que aceita, e o espinheiro representava o Abimeleque. Bom, é bem interessante, não é? O Jotão, que era o único filho sobrevivente do Gideão, contou essa fábula e o Abimeleque soube, quis pegá-lo e ele teve que fugir. Bom, mas acontece que nós temos aí a diferença entre fábula, parábola e apólogo. Na fábula, só aparecem seres da natureza. Então, na fábula, nós temos, ou aqui nesse caso, nós temos árvores, seres da natureza, ou animais, tá? Que falam e chegam a conclusões. Porque ele vai dizer textos de caráter fantástico e inverossímil? Porque eles vão falar, mas, na verdade, eles, na verossimilhança, na verdade, eles não falam. Agora, no apólogo, são objetos que falam. Machado de Assis escreveu um apólogo chamado A Linha e a Agulha, no qual a linha e a agulha discutiam qual delas era melhor. E elas travaram ali uma discussão, e até que, quando a costureira termina o trabalho, ela arremata e coloca a agulha na caixa de costura. E a agulha diz o seguinte: infelizmente, eu tenho servido de agulha para muita linha ordinária, porque a linha diz para ela: isso fica aí desprezada na caixa da costureira, porque quem vai no vestido da dama e aparecer no baile e vê-la dançar sou eu, a linha, e você vai ficar aí na caixa da costureira. Aí ela falou assim: eu tenho servido de agulha para muita linha ordinária. Então, esse texto é um apólogo, tá? Porque são objetos que falam. É como se eu colocasse o copo e o prato para conversarem, tá? Nós temos a fábula, o apólogo, a parábola é o tipo de texto no qual nós temos seres da natureza e seres humanos agindo, tá? Então, seres da natureza e seres humanos, porque você vê o semeador, tem coisas da natureza e seres humanos e objetos. Então, nós temos a fábula, só seres da natureza, a apólogo, objetos, e a parábola, seres da natureza e seres humanos. Tá bom? E aí nós temos o gênero dramático. Por quê, pessoal? Aí eu vou usar um nome bem popular aqui. É preciso saber dar nomes aos bois. Às vezes você pega um tipo de texto e você nomeia o texto da forma
equivocada. Bom, aí vem o gênero dramático. Por que dramático? Porque ele foi feito para o drama, para ser representado, para o teatro. Teatro, que é uma criação dos gregos. Os gregos usavam o teatro para cultuar as suas divindades, não é? Então, nós tivemos na Grécia dramaturgos, não é? Estupendos, não é? Sófocles, Eurípedes, Ésquilos. Quem não ouviu falar da, da peça de Édipo? Oh, meu Deus, esqueci o nome da peça agora. Bom, uma hora eu lembro. É o texto para ser escrito, para ser ensinado, para acontecer no palco, por meio de atores. Quando você lê o texto, você já fala, meu Deus, você lê para dramatizar. Você vê pessoas conversando. Então, são pessoas que assumem o papel das personagens. Shakespeare foi outro grande dramaturgo. Não é? Tem um texto, tem uma representação dele. Quando você vê Shakespeare, você lembra Romeu e Julieta, Otelo, mas tem um texto dele maravilhoso chamado Comédia dos Erros. Ah, esse é fantástico. The Comedy of Errors. Esse é fantástico, é a história de dois irmãos gêmeos. Imagina o que eles aprontam nessa comédia. Que eu estudei esse texto na universidade. Então, gente, eu li a história do Édipo há pouco tempo. Eu li a história do Édipo. Meu Deus do céu. Esqueci o nome do texto. É a história do Édipo, de Sófocles. Meu Deus. Fala que tem complexo de Édipo, mas Édipo Rei. Édipo Rei. Édipo Rei, a peça de Édipo Rei. Aliás, é muito interessante você ler. Aliás, é muito interessante você ler. É uma tragédia, mas ela traz consigo muitas lições para nós, não é? Traz consigo muitas lições. Então, é um texto escrito para ser ensinado. Porque às vezes as pessoas acham que você é cristão, você não pode ler outros textos. Não, você tem que ler. Você tem que ler, refletir. Por exemplo, a peça de Shakespeare, Rei Lear, né? King Lear, Rei Lear, é uma reflexão sobre a velhice. Então, são textos muito bem escritos. Shakespeare foi um gênio da sua época. Hamlet, gente, é fantástico, um texto fantástico. Então, são textos que fazem a gente pensar. Né? Gil Vicente, quando escreveu O Alto da Barca do Inferno, ele fez uma sátira sobre a. Que vocês estão vendo aqui, o pessoal de vermelho, aqui do lado, ele fez uma sátira sobre os costumes das pessoas que fingiam que eram religiosas, que achavam que iam para o céu, mas que, na verdade, elas estavam sabotando os ensinos cristãos. E elas vão para a barca, que é a barca que leva para o inferno, porque essa barca era a barca do Caronte, que é o caminho para o inferno segundo os gregos. Tanto que se você, quem assistiu Troia, pode ver na cena de enterro de Troia, eles colocam duas moedas nos olhos das pessoas quando vão enterrar,
que eles colocam e põem fogo no cadáver, eles colocam 2 moedas. Aquelas moedas são para pagar o barqueiro na entrada da barca do Caronte, que é o caminho para a entrada do Hades. Então, quando as pessoas iam para entrar no Hades ou ir para o paraíso, elas não queriam ir para o inferno. Então, Satanás mostrava para essas pessoas o quanto que elas eram falsas e o quanto que elas zombavam da fé, o quanto que elas eram farisaicas no sentido religioso. E no fim, você vai ter só o parvo que consegue enganar Satanás e consegue ir para o céu. E daí você tem aqui no Brasil, por exemplo, que agora vai ter uma segunda versão, ou vai ter uma segunda apresentação do Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, você tem mais ou menos algumas influências do Alto da Barca do Inferno. Então, algumas questões que são levantadas no Alto da Barca do Inferno aparecem no Alto da Compadecida. Gente que fingia que era religiosa, mas na verdade não eram. E o parvo, que mostrava que era parvo, não é? E que, na verdade, era o esperto. E todas aquelas pessoas que chegaram lá, que morreram no Alto da Compadecida, elas vão para o inferno. E o único que consegue escapar e que volta é o parvo. Então, o autor, no caso o Suassuna, ele se baseia, de certo modo, no texto do Gil Vicente. Tá? E o teatro também foi um instrumento de catequização dos indígenas no momento da chegada dos portugueses no Brasil. Então, os padres da Companhia de Jesus, eles faziam uso do teatro para orientar os índios com relação à fé católica. Então, você vê que o teatro é um instrumento não só de entretenimento, como é um instrumento de cultura, como ele é um instrumento pedagógico, de educação. Nós vemos que nas igrejas, ultimamente, as pessoas têm usado muito pouco o teatro, não é? Mas o teatro é um ótimo instrumento de evangelismo, é um excelente instrumento para o trabalho com as crianças, não é? Porque as crianças vivenciam as histórias cristãs e se adaptam ao texto bíblico com muito mais facilidade quando estão participando de uma peça teatral. Então, aqui vocês têm o meu filho Isaac, não é? Quando ele foi José e Maria. Bom, oh meu Deus, coisa linda da mamãe. Não é isso, estão lindos, gente? Vocês não concordam comigo? Então, aqui nós vamos separar um pouquinho, no caso, a tragédia, que, né, Tragos Bode, Oide, né? Canto do Bode, que foi naquela época do choque entre o racional e o mítico, não é? Aqui vocês têm, no caso é a minha direita, eu não sei em que lado que vocês têm aí, Hamlet, né, com a caveira, no caso, então, era um choque entre o racional e o mítico, não é? Eles começaram a tragédia quando eles cantavam em louvor a Dionísio, e eles cantavam e dançavam usando máscaras, tá? Para retratar cenas da história nacional grega. E depois essas tragédias foram usadas para falar das histórias cujo final é triste.
como a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, a tragédia ela é bem recomendada no sentido de garantir que as pessoas façam diversas reflexões sobre a vida, tá? Então, é muito interessante que nós verifiquemos tragédias. Que eu ver a história de Jó é uma tragédia, mas nos permite diversas reflexões. Os gregos também gostavam das diversões, não é? Mas os artistas gregos que andavam de aldeia em aldeia porque não eram prestigiados na cidade e provocavam um riso fácil, não eram tão bem vistos pela sociedade, pela comunidade, como os artistas das tragédias. E na Idade Média também tinha os comediantes, não é? Que faziam críticas à sociedade. Agora, nós vemos hoje o pessoal que gosta de fazer stand-up na igreja, né? Pastor palhaço, né? Chama na comédia, o pastorzão, né? Gospel comedy, né? Então, isso não combina, não é? Com a casa de Deus, não é? Riso fácil também mais tarde trará tristeza fácil. A tragicomédia é aquela que o enredo era cheio de acontecimentos funestos, mas no final era alegre e divertido e se misturava o real com o imaginário. Outro tipo de gênero literário é o roteiro, que surgiu no cinema, tá? E o script, que é o da telenovela ou a radionovela. E dos pregadores. Bom, e aí, por fim, nós falamos do gênero ensaístico. O gênero ensaístico é o gênero dos artigos de jornal, dos discursos, das obras literárias, da análise literária, das cartas, que é, por exemplo, se nós falarmos das cartas de Paulo, nós podemos colocar que as cartas de Paulo fazem parte do gênero epistolar, não é? No ensaio, no texto do gênero ensaístico, o que vai predominar? O pensamento, a experiência, a observação. Então, o professor pede para você fazer um resumo, gênero ensaístico. Pede para fazer uma resenha, gênero ensaístico. O professor manda fazer um artigo, gênero ensaístico. Então, por quê? É subjetividade quando se trata de algo extremamente pessoal. Objetividade é a pesquisa. Abstração, porque você vai pesquisar, você vai refletir. E a concretude, porque você vai se basear em fatos. Então, você vai usar o seu senso crítico para distinguir o objeto da pesquisa. E você faz um exame do tema que você está pesquisando, não é? E você busca a verdade sobre aquele assunto. Ele não se torna mais ficção, você não se baseia mais na ficção. Você está se baseando. Você está se baseando. Você está se baseando naquilo que você pesquisou, naquilo que você refletiu, naquilo que você desenvolveu. Então, precisa ter um processo de pesquisa para que você chegue àquelas conclusões. Então, por isso o nome gênero ensaístico. Então, você faz um ensaio, você faz uma pesquisa, você faz diversas leituras. Então, por exemplo, se você vai escrever uma história,
Você cria. No gênero ensaístico, não. Você vai se basear em outros autores. Você vai escrever com base no que outros disseram. Você não pode inventar. Certo? Você não pode dizer, eu sinto que é assim. Não. No texto literário, apenas no texto de caráter lírico, na epopeia, você até pode usar no romance, você até pode falar do que você está sentindo. Se é um texto biográfico, você pode falar do que você está sentindo, mas um texto de gênero ensaístico, não. Você vai pesquisar. Você tem que dizer algo que você possa comprovar cientificamente. Senão, as críticas e a aceitação do seu texto serão comprometedoras. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha compreendido a nossa aula e tenha aproveitado, tenha se apropriado dos saberes que nós estamos compartilhando aqui. E lembre-se, estamos disponíveis para tirar as dúvidas. Qualquer dúvida é só nos procurar no grupo do WhatsApp e vá falando conosco. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar no grupo, plataforma, um link com alguns exercícios que vocês vão fazer no Google Forms. São exercícios de múltipla escolha, exercícios sobre esses gêneros literários, tá bom? Com base no que nós conversamos aqui na nossa aula. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Está sendo muito bom poder trabalhar com vocês e Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima.